Boa noite, hoje no Almanac em Pauta você vai aprender conosco como encerrar a atividade de uma empresa. E para isso a gente convidou para bater um papo o contador José Luiz da Silva, que veio aqui nos responder todas essas perguntas. Fique conosco, a gente volta já. Assemp Serviços Contábeis, 21 anos de experiência no ramo da contabilidade. Atuamos em todos os segmentos do mercado. Além disso, você conta com assessoria contábil, pessoal, tributária, previdenciária e constituição de empresas. Assemp Serviços Contábeis, Rua Siqueira Campos, 1171, quinto andar, no centro de Porto Alegre. Entre em contato conosco. Oi, eu sou a Vitória. Minha mãe fala que colocou esse nome porque só de eu ter nascido já foi uma conquista. Quando eu era menor, tudo parecia impossível pra mim. Então minha mãe me levou na ACD. Hoje eu ainda uso cadeira de rodas, mas só para ajudar as outras crianças. Esta história já teve um final feliz, mas 32 mil deficientes físicos ainda esperam tratamento. Ajude a ACD a ajudar. Doe. Olá, hoje no Almanac em Pauta nós recebemos o contador José Luiz da Silva, que veio bater um papo com a gente de como afinal a gente faz para encerrar direitinho a atividade da empresa, aquela que a gente quer baixar, que quer dar termo, que não precisa mais, que não funciona, enfim. Boa noite, José Luiz. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para comentar sobre a baixa de uma sociedade empresarial e procurar esclarecer principalmente o pequeno empresário, aquele que teve uma sociedade que hoje está inativa e que ele não sabe muito bem o que fazer com toda essa documentação, com todos esses registros. Normalmente as pessoas, quando vê que a coisa não vai mais progredir, que o negócio, enfim, ela vai lá, fecha a porta, resolve mais ou menos os seus credores e tudo mais e encerra assim a atividade. Mas a gente sabe que é bem mais complicado que isso, né? Qual é o primeiro passo para a gente começar a ver o fechamento da empresa? Bom, o primeiro passo é você fazer um levantamento do CNPJ, do CPF do sócio junto à Receita Federal. Esse é o primeiro passo que nós devemos fazer. Por quê? Porque aí as pendências vão aparecer. Não importa o tamanho da empresa. Do pequeno ao grande. E nem o ramo. Comércio ou serviço, nem ramo, certo? Isso seria o passo inicial após esse levantamento. Por quê? Porque esse levantamento vai dar para fazer todas as correções, procurar as certidões de Receita Federal, INSS, Fundo de Garantia, Municipal, Estadual, quer dizer, todos esses registros vão precisar estar em dia. De posse de toda essa documentação, vamos iniciar o distrato social. O distrato social onde as partes vão se dar por desfeito, né, todo aquele acordo, o negócio em si, o contrato social que foi feito lá no início, e vamos entrar no processo de liquidação. Essa liquidação, ela com todas essas certidões, vai ao órgão competente para registro, ou na junta comercial, ou no cartório de registro especial. E para as sociedades de advogados lá na OAB, certo? Esse processo, tá? Bom, a gente vê essa lista, nós visualizamos aquilo que pode ter de impostos. Isso pode se confundir com a pessoa do sócio também ou na hora de baixar a empresa o que importa é realmente só o que está relacionado ao CNPJ? Relacionado ao CNPJ. Agora, os sócios também eles têm que estar com o CPF ativo, não pode ter um CPF pendente de regularização, eles têm que estar com os seus informativos em dia com a Receita Federal. E se a empresa contraiu, se ela tinha alguma dívida, vamos dizer, uma dívida bancária que ela ainda está financiando e tudo mais, isso inviabiliza para ela poder baixar a empresa? Não. As dívidas comerciais, né, elas são, não interferem na baixa. O que interfere na baixa são as dívidas com o fisco. Essas sim, elas têm que ser ou parceladas. No momento da baixa, a responsabilidade passa para a pessoa física do sócio, certo? Porque você está baixando um CNPJ, então deixou de existir aquele registro. E fica na proporção de cada sócio a sua responsabilidade. Me ocorreu aqui agora, e no caso se tem, por exemplo, uma dívida trabalhista, ela é impeditiva? Não, também não é impeditiva.
como, repetindo, a responsabilidade a partir daquela data dos sócios, né? Essa liquidação da sociedade, ela pode ser feita só por um sócio majoritário ou ela vai exigir a presença de todos? Geralmente, né, o sócio majoritário, aí assim, com 3/4, acima de 3/4 do capital social, ele tem autonomia, né, para poder fazer esse procedimento. Agora, numa liquidação, né, a participação de todos é fundamental. Até pelo rateio que tem pelo do rateio, patrimônio, né? Mesmo que eu tenha um percentual menor, eu tenho responsabilidades. Né? Estando a empresa assim como vocês, enfim, estão mais acostumados a ver, que tempo médio a gente leva para conseguir proceder esse distrato, esse encerramento, a baixa da empresa? Geralmente, né, um prazo médio seria em torno de 30 a 45 dias, um prazo de liquidação. Claro que muitas vezes nós temos problemas, né, nós estamos fazendo um trabalho lá na empresa, que nós temos uma baixa com filiais pelo Brasil e tal. Então nós temos Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então você depende de... Primeiro você tem que liquidar essas unidades, né, em cada região, para depois fazer fechamento geral. Ela vem, entre aspas, regredindo para o núcleo. Para o núcleo, isso. Né? Então isso já levaria um tempo humano. Mas a empresa normal, que não tem filiais, coisa em torno disso, de 30 a 45 dias. E se ela tiver problemas com justiça ou algum outro fornecedor, aí esse tempo aumentaria muito? Ou isso fica relativizado de acordo com... Não, aquilo que a gente comentou, né? No momento que eu liquido uma sociedade, eu apurei um balanço. Sim. Se eu devo, né, para determinado fornecedor, eu vou definir nesse balanço a forma de pagamento, de quem é a responsabilidade. Mesmo que esse pagamento na prática... Possa vir nem ocorrer. Não acontecer. Né? Mas nós temos que colocar, né, toda essa dissolução. E aí também tem uma outra baixa que está acontecendo muito, que é a empresa inativa. Inativa há mais de 3 anos. Essa sim, essa empresa liquidou lá atrás, certo? As atividades, os débitos, os créditos, liquidou tudo. Então essa é uma baixa que hoje, inclusive, ela está com um processo lento, rápido, né, que é a Instrução Normativa 123, lá a Lei Complementar 123, lá de 2006, no seu artigo 73, ela definiu isso, os 3 anos, e também simplificou, certo? Esses 3 anos, a exigência de certidões negativas, né, um processo rápido na Receita também, né, agendado aí em torno aí de 20 dias também, para acelerar, para não entrar naquele processo de uma liquidação de uma empresa que estava em atividade. Né? E essa mecânica toda, depois de a gente conseguir concluir esse encerramento da empresa, né? Esses documentos a gente tem eles arquivados por quanto tempo? Como é que fica? Bom, no próprio distrato já é destinado o responsável, né, dentro do quadro societário, responsável por essa documentação. Né? Então, é informado o nome, endereço, CPF do responsável pela documentação. 5 anos, né, a documentação legal. E claro que quem tem a liquidação na sociedade tem que ter um certo cuidado com a parte do departamento pessoal, departamento fiscal, até porque sociedades que têm funcionários e tudo, mais tarde pode algum funcionário precisar de informações para aposentadoria, algum auxílio-doença, né? Então essa documentação elas tem que ficar preservada. Pelo menos por esses 5 anos. Pelo menos que é o prazo médio prescricional de todos esses atos, né? na verdade. Esses atos, né? José Luiz, a gente conversou bastante aqui com um monte de informações sobre essa mecânica do encerramento, mas nós falamos de vários prós, falamos de vários contras, fazendo um fiel da balança aqui. Por que é tão, eu vou dizer assim, porque é tão vantajoso e mais interessante que as pessoas se preocupem em fechar a empresa do que deixar como está? Eu vejo hoje, né, no dia a dia que a gente trabalha com isso, o que acontece? Nós estamos vivendo de cadastros. Nós temos cadastro da Receita Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, Serasa. Todos esses cadastros, no momento que você abriu a sociedade, você está lá, CPF, endereço, tudo. Aí você esquece a sociedade, mas deixou débitos. Esses débitos, eles vão ser executados.
seja né, municipal, estadual ou federal. Com o não pagamento, eles vão acabar no CADIM, certo? CADIM, né, bloqueia você. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né, Banco Estadual. Isso quer dizer o quê? Que você não tem mais empréstimo, você não tem um financiamento imobiliário. Então, se eu abro outro negocinho qualquer, eu não vou ter crédito para fazer. Nem para comprar a casa própria. Principalmente, né? Principalmente. Tudo que for ligado a programas do governo, né, ou depender de registro, você não vai conseguir. Se você tentar abrir uma nova inscrição estadual, um exemplo, e tem uma pendência na empresa anterior, você não vai conseguir. Você vai ficar pendente e não vai ter condições. Primeiro resolve o problema, volta para trás, resolve o problema para abrir uma nova sociedade. O que está acontecendo hoje é justamente isso. As pessoas, como o cadastro vem se atualizando cada vez mais. E para trás também, ele vem buscando. Ele atualizou, né? Nós vivemos alguns anos já nessa atualização. E o que está acontecendo? Aquele negócio passou, você mudou de vida, mudou de ramo, constituiu uma nova sociedade. Você vai bem, junta comercial, Receita Federal. Quando chegou na Fazenda Estadual, na Fazenda Municipal, aparece aquilo. Aparece. E aí você está com a loja alugada, você está com o negócio pré-montado. Vocês não acham o sócio que tinha, contador. Então, o meu conselho é esse, né? Liquide o assunto ali naquele momento. Por quê? Porque hoje todo o tributo ou toda a multa que ficou, ela é corrigida. Né? Multa, juro e correção monetária. E é caro. E é caro. É o dinheiro mais caro no mercado hoje. É o dinheiro de encargos e o dinheiro de multas. Né? E multa também, eu considero multa algo horrível, porque é um dinheiro que... É um desperdício. Né? É um ato de desleixo quase. José Luiz, e para a gente finalizar, qual o custo que a gente fala nisso? Isso é muito caro ele trabalhar, eu acho. Claro, além de ter que pagar os encargos todos esses que ele deixou pendente eventualmente. Sim. Olha, o que acontece? Como nós começamos, nós temos vários tipos de empresas, vários portes de empresas, né? Mas não é um absurdo. As custas, né? É bem mais barato do que deixar esse negócio bem mais barato. As custas são pequenas, né? E os honorários hoje saem uma tabela dos contadores, né? O que está uma multa hoje se eu não entrega uma DCTF, por exemplo? Em média, assim, R$500. valor mínimo. R$500. Mas então o DCTF é trimestral? Trimestral. Como nós falamos no início, todos os informativos são passíveis de multa. Sim, todos. Não existe informativo esqueci. Não. Esqueceu, paga multa. Né? Nós temos um informativo que é a DIMOB, por exemplo, para a empresa do ramo imobiliário, que a multa é R$5.000. Né? Então, você pega toda a sua vida, muitas vezes de longos anos, você desaparece, esquece no contador, você imagina procurar isso 3, 4 anos depois, né? Como você vai ficar? Não vai ter. É impossível. Então, vamos lá, vamos liquidar. José Luiz, que grande prazer tê-lo aqui no Almanac em Pauta mais uma vez. Obrigado. Obrigado pelo convite. Ok. E você que assistiu esse programa, ele se encontra aí à sua disposição também no nosso site, no almanacimpauta.com.br, assim como outras tantas entrevistas super interessantes aí para a gente mostrar para você aí no seu lar. Fique conosco e até o nosso próximo encontro aqui no Almanac em Pauta. Boa noite.